Graça e paz, servos do Senhor. Bem-vindo à terceira lição e prática da Escola de Servos. Hoje, oração e devocional. Como ter uma vida de oração e devocional com Deus que seja eficiente, que seja eficaz dentro da vontade de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é algo muito simples que Deus deixou para nós. 3 recursos especiais na nossa vida espiritual. Primeiro recurso, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, a palavra escrita de Deus, que é a espada do Espírito. Segundo recurso, a igreja, os irmãos, o apoio espiritual, o corpo de Cristo. Terceiro recurso, o Espírito Santo de Deus. É a pessoa de Deus presente que nos conduz. Quando nós lemos ou estudamos Romanos, no capítulo 8, nós vamos entender como é essa ação do Espírito e, ao mesmo tempo, a luta com a carne. Essa expressão carne precisa ser compreendida corretamente. Eu sugiro a você que dê uma olhada, dê uma lida em Romanos 8, usando versões mais modernas da Bíblia, onde eles vão tentar traduzir a palavra carne para um termo mais compreensível, porque muitos crentes não entendem o que é carne. Então algumas versões trazem natureza humana, velha natureza, até mesmo corpo humano. Mas o Espírito de Deus, ele trabalha conosco diariamente. Então essa vida de oração e devocional nos leva, pelo Espírito, ao objetivo do Espírito, que é nos levar, nos empurrar a conhecer mais a Deus, a amar os outros e também a abandonar o pecado. Então, nesse sentido, nós temos Romanos capítulo 8, eu quero destacar apenas 2 versos, mas todo o capítulo é muito importante para entender essa dinâmica. O versículo 9 que diz que vocês não estão mais debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Ele diz, e se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E ele diz mais, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. E no versículo 26, no mesmo capítulo, da mesma forma o Espírito intercede por nós, ou em outra versão, nos ajuda em nossa fraqueza, na Nova Versão Internacional, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então esse é o versículo 26. Então, basicamente, a nossa vida devocional, ela se baseia em 2 ações, 2 elementos, que é a oração no Espírito e a espada do Espírito. Então nós oramos no Espírito e nós recebemos a palavra do Espírito, ou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu vou pedir agora que nós façamos o seguinte. Vamos nos reunir, né, o grupo que está aqui na igreja nesta manhã, e vamos ler juntos nos grupos, vamos dividir em grupos, Mateus capítulo 6, versos 5 a 15. E nós vamos aplicar um método de estudo bíblico que é chamado de a espada, que é fazer perguntas ao texto, assim como a espada ela corta de um lado, corta do outro. Se você aplicar essas 4 perguntas ao texto, você vai obter as respostas importantes para a tua vida espiritual. Então as perguntas se baseiam em 4 questões: pecado, promessa, exemplo e mandamento. PPEM. Você pode lembrar dessa sigla ao fazer as perguntas. Então, existe nesse texto algum pecado que eu deva evitar? Segundo P, promessa.
Existe nesse texto uma promessa que eu deva reivindicar? Exemplo. Existe nesse texto algum exemplo a seguir? Mandamento. Existe nesse texto algum mandamento para mim obedecer? Então, vamos fazer isso e para o grupo, nas reuniões nas casas durante a semana, você vai antecipadamente pedir ao seu grupo, falando aos responsáveis dos grupos, que façam esse mesmo exercício que nós vamos fazer agora em Mateus 5, ou Mateus 6, dos 5 ao 15, façam esse mesmo exercício em 1 Samuel capítulo 3. E apliquem essas 4 perguntas ao texto, PPEM, e tragam nas reuniões dos grupos pequenos de 3 que serão feitas durante a semana. E lá depois eu vou então também deixar com vocês outras perguntas para discussão. Que Deus abençoe, servos do Senhor. Vocês estão aqui no meu coração. Um abraço.